volta, meu irmão, minha irmã, no seu rádio nessa hora santa da misericórdia. E a gente aproveita e conhece e estuda mais a palavra de Deus juntos aqui, através do nosso programa, né? Recapitulando para você, a gente está começando o nosso estudo bíblico pelo livro do Gênesis. O livro do Gênesis tem 50 capítulos. Eu vou repetir isso até você decorar. Aí você fala assim, mas eu já decorei. Nunca mais você vai esquecer. O livro do Gênesis tem quantos capítulos, gente? 50 capítulos. Primeiro capítulo, a criação do mundo. Segundo capítulo, a criação do homem. Terceiro capítulo, o pecado, né? É a resposta aí para todos os nossos sofrimentos, a causa, né, dos nossos sofrimentos. A história do fruto proibido, né? O fruto do pecado, que é a desobediência. Depois, na verdade, nós temos aí a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato, e a discussão sobre a história da pena de morte, no capítulo 4, né? Se você perdeu algum desses estudos, corre lá no YouTube, tá, gente? Que tem tudo lá, que eu coloco todas essas reflexões lá. No capítulo 5, 6, 7, 8 e 9... né? Até o capítulo 9, nós estudamos aí a história da Arca da Aliança com Noé, né? A história de Noé foi a primeira quaresma, a primeira tentativa de Deus de purificar a terra do pecado do homem. Nossa, isso foi tão forte que ele quase destruiu a terra. Mas nós percebemos que aquilo tudo era uma figura do purgatório, tanto que a gente foi lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, para você não esquecer mais, tá? Que tá lá dizendo que Jesus, depois da sua morte, foi visitar os espíritos numa prisão, pessoas que já tinham sido desobedientes a Deus desde a época de Noé, 1800 anos atrás. Então é claro que já eram pessoas que já tinham morrido, né? E aí Jesus visitou e também foi salvar essas pessoas lá no purgatório. Isso é uma leitura que prova a existência do purgatório na Bíblia, né? Que é possível haver salvação mesmo depois da morte. As pessoas dizem que não, mas é sim, tá, gente? Também o católico tem que parar com essa mania besta de ficar ouvindo interpretação de outras religiões. É outra religião, gente. Eles vão enxergar o mundo, Deus e as coisas de outra forma diferente da gente. É só não dar ouvidos pro pessoal de outras religiões que você vai se dar bem. Tu vai entender a Bíblia melhor, viu? Garanto pra você. Estudo bíblico de outra igreja não aceite, porque eles vão entender tudo errado e você vai ficar todo confuso. Mas dando continuidade, né? Capítulo 10, mais ou menos depois, fala sobre a Torre de Babel. Eu vou fazer um podcast, né, um áudio aí, sobre a Torre de Babel e coloco lá no nosso site, nosso canal no YouTube, né, perdão. Lá no nosso canal no YouTube, sobre a Torre de Babel, que é bem interessante, mas às vezes foge um pouco do sentido que é os patriarcas, que era isso que nós queríamos estudar. Abraão, Isaac e Jacó. O primeiro pai na fé, né, Abraão, e a gente viu por que ele era chamado de nosso pai na fé, não só porque Deus fez uma promessa, uma aliança com ele, mas também porque ele deu provas de fé, como na história do sacrifício de Isaac. Ontem nós vimos que Abraão teve um filho com 100 anos, gente, olha aí, 100 anos ele esperou e conseguiu ter um filho, e aí Deus pediu a ele que sacrificasse esse filho. A gente também percebeu no estudo de ontem que às vezes a gente quer pegar atalhos, a gente tem pressa e às vezes também desconfia das promessas de Deus, como a mulher dele, Sara, né? Sara acabou entregando seu esposo a uma escrava, ela teve um filho dele, o Ismael, e aí o Ismael, a Agar, né? A mãe do Ismael, a escrava, queria ser mais dona de toda a situação do que a própria senhora, né, a Sara. Quando a gente vai tentar pegar atalhos, às vezes a gente pode se dar mal, viu? A gente quer apressar as coisas de Deus e acaba atrapalhando. Deus tem um plano no tempo dele, no ritmo dele, então não mistura as coisas. Depois nós vimos aí que com 12 anos o Senhor pediu em sacrifício Isaac, que era o filho verdadeiro. Uma coisa interessante é que Deus não quis dar a bênção de Abraão ao filho bastardo, não é? Ao filho que ele teve fora do casamento.
E aí é onde Deus valoriza o matrimônio, a fidelidade do matrimônio, né? Deus deu a bênção dele de verdade aos filhos legítimos de Abraão, que no caso foi apenas Isaac, né? E aí depois disso, Deus pediu a Abraão uma prova de fé e pediu a ele que sacrificasse, matasse Isaac por amor a ele. E ele foi, viu, gente? Confiando na providência de Deus, ele foi. E na hora Deus pediu a ele que não fizesse isso, que era apenas um teste de fé. Imagina a gente passando por um teste de fé. A gente caía na hora de tão fraquinho que a gente é, né? Então, ontem terminamos o programa com essa reflexão. Talvez você não tivesse coragem de matar o seu filho, de dar o seu filho em sacrifício por amor a Deus. Mas Deus teve coragem de sacrificar o seu filho daquela maneira na cruz por amor a você. Um tapão na cara da gente, né? E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a história de Isaac. Já vimos que o pai dele queria sacrificá-lo quando ele tinha 12 anos. Mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, né? Vamos juntos? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pois é, ontem nós finalizamos no capítulo 22, que foi essa prova de Abraão. Aí, gente, nós vamos pular o capítulo 23, porque fala da morte de Sara, né? Que foi também uma morte tranquila, nem fala de que ela morreu, só fala que ela morreu. E Abraão sofreu e foi sepultá-la. Pouco tempo depois, Abraão também morreu, e antes de morrer pediu a um dos seus servos que escolhesse uma mulher da família dele para casar-se com Isaac. Não queria que eles se misturassem com aquelas outras famílias que existiam ali, porque eles tinham outros deuses, e para não haver misturada, né? Ele preferiu que casasse com uma das filhas dele. O servo foi lá e escolheu uma esposa. Esse é o capítulo 24. Né? O capítulo 25 fala da morte de Abraão, que também foi uma morte simples. Ele morreu de velhice mesmo, morreu bem, morreu feliz, morreu saudável e viveu a sua fé. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, um outro pedacinho do capítulo 25, aí a partir do versículo 19, tá, gente? Que fala sobre a história de Isaac e de seu filho Jacó. Mas primeiro vamos estudar um pouco mais sobre a história de Isaac, tá? A história de Isaac diz aí no versículo 19 do capítulo 25, presta atenção. Se tiver dúvida, gente, pelo amor de Deus, pergunta no WhatsApp, tá? Ou então você que está ouvindo aí pelo YouTube, depois coloca nos comentários a sua pergunta. Então vamos lá, Gênesis 25, versículo 19. A história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac implorou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor o escutou e a sua mulher, Rebeca, ficou grávida. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que viver? Então foi consultar a Javé, o Senhor. E o Senhor lhe disse: em teu ventre há duas nações, dois povos se separam em suas entranhas. Um povo vencerá o outro, o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro saiu, era ruivo e peludo como um manto de pelos, e lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Olha aí, gente.
e lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac apreciava a caça e preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Deu para entender? Isaac é o filho de Abraão. Aqui nós estamos falando sobre o nascimento dos netos de Abraão, tá, gente? Esaú e Jacó. Esaú é o mais velho e Jacó é o mais novo. Certa vez, versículo 29, Jacó estava preparando um cozido quando Esaú voltou do campo esgotado. Esaú pediu a Jacó: deixe-me comer dessa coisa vermelha, porque eu estou esgotado. É por isso que ele recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o direito de primogenitura. Aproveita e sublinha essa palavra aí para a gente conversar sobre ela depois, tá, gente? Primogenitura. O que será que é primogenitura? Sublinhou aí na Bíblia? Versículo 32. Esaú disse: estou quase morrendo. Que me importa o direito de primogenitura? Jacó retomou primeiro o juramento. Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, e levantou-se e partiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gente, eu quero que vocês pulem um pouquinho aí este capítulo 26, tá, gente? Pula um pouquinho esse capítulo de 26, porque fala mais sobre guerra. E a gente vai para o capítulo 27, tá? Que diz assim: Isaac, ficou velho, e seus olhos enfraqueceram, a ponto de não enxergar mais nada. Então chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Esaú respondeu: estou aqui. Isaac continuou: veja, estou velho e não sei quando vou morrer. Agora pegue suas armas, suas flechas e o arco, vá ao campo e traga-me alguma caça, preparando-me um bom prato, do jeito que eu gosto, e traga-me para que eu coma, e antes de morrer, eu abençoe você. Rebeca ouviu tudo o que Isaac falava com seu filho, Esaú. E Esaú saiu para o campo a fim de caçar alguma coisa para o seu pai. Rebeca disse ao seu filho Jacózinho, né? Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e faça-me um bom prato, para eu comer e abençoar você diante de Javé antes de morrer. Agora escute-me e faça o que eu mandar. Vá ao rebanho e me traga 2 cabritos gordos. Vou preparar para seu pai um prato do jeito que ele gosta. Depois você levará o prato ao seu pai para ele comer e abençoar você antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa. Se meu pai me tocar, ele vai perceber que eu quis enganá-lo. Em vez de bênção, atrairei maldição do meu pai para mim. Mas sua mãe lhe respondeu: meu filho, que a maldição dele caia sobre mim. Obedeça-me, vá e traga os cabritos. Jacó foi buscar os cabritos e os levou para sua mãe. Ela preparou um bom prato, do jeito que o pai gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o filho mais velho. As melhores roupas que Esaú, o filho mais velho, tinha em casa. E com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Então cobriu-lhe os braços
e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos. Depois colocou nas mãos do seu filho Jacó o pão e o prato que ele havia preparado. Então Jacó foi até seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Aqui estou. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor me mandou. Levante-se, sente-se e coma da minha caça. Depois o Senhor me abençoará. Isaque disse a Jacó: Como você encontrou a caça depressa, meu filho? Jacó respondeu: É que Javé, o seu Deus, a colocou ao meu alcance. Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, meu filho, para que eu o apalpe e veja se você é ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que ele apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Isaque não reconheceu Jacó, porque os braços dele estavam peludos como os de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou e voltou a lhe perguntar: Você é meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou. Isaque continuou: Sirva a caça, meu filho, para que eu coma e depois o abençoe. Jacó o serviu e Isaque comeu. Apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Meu filho, aproxime-se e me beije. Jacó se aproximou e beijou seu pai, que lhe aspirou o perfume das roupas e o abençoou, dizendo: Sim, o perfume é do meu filho, como o perfume de um campo fértil que Javé abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos o sirvam e as nações se prostrem diante de você. Seja um senhor para seus irmãos, e os filhos de sua mãe se prostrem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar você, bendito seja quem o abençoar. Logo que Isaque acabou de abençoar Jacó e este saiu de junto de seu pai, o irmão Esaú voltava da caça. Ele também preparou um prato saboroso e levou ao seu pai e lhe disse: Que meu pai se levante e coma da caça de seu filho e depois me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito, seu primeiro filho. Então Isaque estremeceu emocionado e disse: Então quem foi que me trouxe a caça? Eu comi antes que você chegasse e o abençoei, e abençoado ele ficará. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, disse ao pai: Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia e tomou a bênção que cabia a você. E Esaú disse: Com razão ele se chama Jacó. É a segunda vez que ele me engana. Tirou meu direito de primogenitura e agora roubou a minha bênção. E acrescentou: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Esaú, eu tornei Jacó senhor de você. Dei-lhe todos os seus irmãos como servo e lhe garanti trigo e vinho. Que posso fazer por você agora, meu filho? Esaú disse ao pai: O Senhor tem só uma bênção, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. Isaque ficou em silêncio e Esaú chorou em voz alta. Isaque então lhe disse: A sua morada será longe da terra fértil e sem o orvalho que desce do céu. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você se revoltar, sacudirá o jugo do seu pescoço. Versículo 41. Esaú começou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai havia dado a ele. E dizia a si mesmo: Quando chegar o luto por meu pai, vou matar meu irmão Jacó.
contaram a Rebeca o que o filho mais velho, Esaú, andava dizendo. Então ela mandou chamar Jacó, o filho mais novo, e lhe disse: seu irmão Esaú quer matar você para vingar-se. Portanto, meu filho, ouça bem, fuja para Harã, junto de meu irmão Labão. Fique com ele algum tempo, até que passe a raiva do seu irmão e a cólera do seu irmão se desvie de você e ele esqueça o que você lhe fez. Pois depois eu mandarei buscar você. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Rebeca disse a Isaque: essas mulheres hetéias me tornaram a vida insuportável. Se também Jacó casar com mulheres hetéias deste país, de que me adianta viver? Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe deu essa ordem: não se case com mulher cananeia. Vá até Padã Arã, a casa de Batuel, seu avô materno, e escolha uma mulher de lá entre as filhas de Labão, seu tio materno. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e torne você fecundo e o multiplique, a fim de que você se torne uma assembleia de povos. Que ele conceda a você e à sua descendência a bênção de Abraão, a fim de que você possua a terra onde está vivendo, e que o Deus de Abraão que Deus deu a Abraão, né? Isaque despediu Jacó e este partiu para Padã Arã, para a casa de Labão, filho do arameu Batuel, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha mandado a Padã Arã para lá buscar uma esposa, e que tinha abençoado, dando esta ordem: não se case com uma cananeia. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e partiu para Padã Arã. Esaú soube que as cananeias eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi então à casa de Ismael e tomou como esposa, além das que possuía, Malete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. São nomes bem difíceis, né? Mas enfim, é isso. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta depois da próxima música para nós discutirmos juntos um pouquinho aí dessa história. Que história cabulosa, você não achou, não? Se tiver alguma dúvida, aproveita, manda no WhatsApp que eu volto já já. 4 e 2. Estamos de volta, meu irmão. Intervalo rapidinho de 3 minutos, né? 4 horas e 6 minutos. E a gente está contando hoje para você aí a história de Jacó, não é? Pois é, a história de Jacó e a história do seu pai Isaque. Mas vamos entender umas coisinhas aqui antes da gente chegar nesse ponto aí, tá? Primeiro, você lembra da história de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus, foi abençoado, respondeu prontamente a todos os chamados do Senhor, inclusive até para sacrificar o próprio filho, o filho legítimo dele e da sua mulher Sara, que era estéril, né? E ele só teve um filho com mais de 100 anos, um filho dela com mais de 100 anos, né? Mas antes ele teve um filho com a escrava, você se lembra? Com a Agar, era uma escrava daquela região lá. Ele teve um filho chamado Ismael. Uma curiosidade aqui, um parêntese para você. Ismael é o pai do Islã, né? Daquela religião do Islã. Os 2 filhos de Abraão, um foi Ismael, filho da escrava, filho ilegítimo, que gerou todo aquele povo do Oriente Médio que foi o Islã, né? Hoje tem uns radicais malucos daquela religião que viram homens bombas e aquilo tudo, mas isso aí são os radicais, viu, gente? Não vai reduzir a religião islâmica a isso, não. Tem muita coisa bonita também na religião islâmica e também tem muita coisa estranha. Mas enfim, um dos filhos de Abraão, né, daquela época, herdou tudo isso,
mas não herdou a bênção de Deus nesse sentido. O outro filho de Abraão, filho legítimo, filho de Sara, não é? Filho esperado, filho amado, herdeiro mesmo de tudo aquilo que era de Abraão, foi Isaac. Isaac, que foi até oferecido para Deus num teste de fé por Abraão. Lembra de Isaac? Pronto. Aqui nós estamos contando a história de quando Isaac era bem velhinho, né? Esse menino que foi oferecido em sacrifício, agora, meu irmão, neste capítulo, já está bem velhinho. Aqui diz até a idade que ele tinha, né? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que ele tinha mais de 60 anos, isso mesmo, nessa história aqui. Aquele menininho de 12 anos que foi ser sacrificado na montanha, ele já tinha se casado, já tinha mais de 60 anos, herdou a bênção de Abraão quando Abraão morreu, né? A bênção foi passada de pai para filho, e a bênção de Abraão era um negócio muito forte, né? Era passada sempre para o filho mais velho. A bênção de Abraão, né? Essa bênção era tão poderosa que todos os empreendimentos de Abraão davam certo. Se ele resolvia criar gado, dava certo. Se ele resolvia entrar numa guerra por algum motivo, como a gente leu, né, a história da guerra, também dava certo. A guerra ele saía vitorioso. Mesmo quando ele escondia que era casado com a sua esposa Sara, e alguém tentava tomá-la como esposa e ele ficava com medo e dizia que não era marido, quem tocasse naquela mulher, que era a mulher dele, acabava adquirindo doenças, né? Doenças, nós vimos aí uma história no Egito e outra também nos outros povos, de homens que ficaram doentes porque tocaram na mulher de Abraão. Então a bênção de Deus era a proteção para Abraão, era muito forte, mas também as provas que Abraão deu para Deus, as provas de fé, também eram muito fortes, né? Essa bênção foi passada para Isaac. Quando Isaac tinha um pouquinho mais de 60 anos, gerou seus 2 filhos. É a primeira história de gêmeos na Bíblia. Tem pouquíssimas histórias de gêmeos na Bíblia, mas esses 2 eram gêmeos. Embora fossem diferentes, não eram gêmeos idênticos, mas eram gêmeos porque nasceram os 2 na mesma hora, né? Nasceram os 2 na mesma hora e ela sofria muito com aqueles meninos, porque já no ventre, os filhos de Isaac já brigavam um com o outro, né? E aí Deus disse para a mãe deles, né, que os 2 filhos seriam 2 povos. Não vai confundir isso aí com a história de Ismael, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Você sabe que Ismael é filho de Abraão. Já Jacó e Esaú são filhos de Isaac, que era um peludo e o outro lisinho, um mais velho e o outro mais novo. Só que essa história da bênção da primogenitura, eu vou chegar aí já, né? É bem complexa, não é? Porque eles eram gêmeos. A diferença é que um nasceu primeiro e o outro já nasceu segurando no calcanhar do outro. Já imagina um menino já nascendo puxando o pé do outro? Ele já nasceu querendo tomar o lugar do outro, né? Já nasceu quase que, digamos assim, predestinado aquilo, né? Jacó é muito, muito interessante a história dele. Mas hoje a gente está numa preliminarzinha, né? A bênção de primogenitura, como eu já tinha falado para vocês, o direito de primogenitura é o direito da bênção. Ele não só receberia a bênção do pai, como também seria dono de tudo. É a herança. A herança de tudo aquilo que o pai tem quando morrer, quem vai obter, quem será o senhor daquilo tudo, inclusive dos seus irmãos, é quem receber essa bênção. Então não é só uma questão espiritual. Você veja aí que o país de Israel começa sendo formado pelos seus patriarcas, misturando, não é, o espiritual com o material. Acaba sendo uma teocracia. Estou falando difícil? Acho que não, né? Acho que dá para entender. Uma teocracia. O que é uma teocracia? É um país que a política dele é regida pelas leis de Deus, não pelas leis humanas. É um país teocrata. Teo vem de Deus. E aí era a forma deles cuidarem do país de Israel. Mas por quê? Porque desde lá atrás os pais passavam a bênção de Abraão para o filho mais velho.
ele ganhava não só a bênção, mas por ganhar a bênção, ganhava também toda a herança, todas as terras, era tudo dele, ele acabava sendo senhor de tudo, né? Naquele tempo as mulheres não herdavam nada, tadinho das mulheres, sofreram muito nessa vida, né? Mas elas não herdavam nada, o direito ia todo para esse filho mais velho. A mãe, geralmente mãe, tem aquela predileção, né, por filho mais novo, tem aquele carinho. O pai gostava mais do filho mais velho, ele era forte para cuidar das coisas quando o pai morresse, né? Ele era caçador e etc. Já o filho mais novo, embora que a diferença de idade deles dois, gente, tenha sido só na hora de nascer mesmo, viu? Mas nasceram os dois na mesma hora. Mas a mãe preferia sempre o filho mais novo. Ela gostava, diz a palavra de Deus, dele, né? Ele era mais esperto, embora fosse mais novo. Ele era mais esperto. Aí vem aquela história do filho mais velho, ter que cuidar da casa, da família, de tudo, e por isso ele recebia a bênção. Só que ele tinha direito a essa bênção, mas ele era meio desligado das coisas, né? Era um bom caçador, era um homem forte, era um homem bom, mas ele não era muito esperto. Já Jacozinho, era muito esperto. Ele estava lá cozinhando, né? E o outro voltou da caça morrendo de fome, querendo comer aquele negócio lá que ele estava fazendo. Ele disse: olha, eu te dou com uma condição. Você me dá o seu direito de primogenitura. Nossa, ele disse: o que esse direito de primogenitura me vale? O direito de ser o filho mais velho, né? Ele deu esse direito a Jacó. Depois ele se arrependeu, porque ele teve noção do que era aquilo tudo. Mas ele se arrependeu bastante. E aí foi aquela armadilha toda. Nossa senhora, olha, vou te contar um negócio, viu? Mulher, quando quer armar uma coisa, não tem quem segure, gente. Ela pode não ser mais forte fisicamente, mas ela é esperta, né? E quando ela quer uma coisa, ela sabe como fazer. Não tem outro ser vivo na natureza que seja igual à mulher quando ela quer realmente armar alguma coisa. Presta bem atenção aí nessa história, que é bem engraçada. A mãe, né, queria que o pai abençoasse o filho mais novo e não o filho mais velho, porque ela gostava mais do mais novo. O pai já não enxergava lá muita coisa, mas em compensação conhecia bem os filhos, né? Através do toque, sabia que um era peludinho e o outro era lisinho, conhecia a voz dos dois, o jeito dos dois. O pai conhecia bem isso, né? Mas a mãe aprontou uma para proteger o filho. Você sabe do que eu me lembro? Eu me lembro bem da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito esperta. Sabe o que ela fez? O que ela fazia? Quando a gente era pequeno, a gente gostava de brincar na rua com os nossos amiguinhos, né? Até tarde. Nosso pai não. Nosso pai queria que a gente entrasse para casa 8 horas da noite e já ficasse lá. A gente gostava de correr com a molecada no meio da rua e ficava lá até 9 horas, se deixasse até um pouco mais. Meu pai ficava bravo que a gente ficava no meio da rua, né? E aí ela uma vez ela fez isso, né? Ela colocou bastante lençóis e travesseiros e cobriu nas nossas camas, no nosso quarto. A gente tinha 2 quartos lá na nossa casa. Isso lá no bairro José e Maria, em Petrolina, na época que a gente morou por lá. Ela cobria tudo, né? E enganava nosso pai que nós estávamos em casa dormindo, quando na verdade nós estávamos na rua correndo. A nossa mãe era muito parceira da gente nessas falcatruazinhas aí. Mas para você ver, né, como é que é as coisas. E a mãe do Jacó fez a mesma coisa com ele. Você tá vendo a diferença aí, né? Quem é Abraão, quem é Isaac e quem é Jacó. Nós estamos falando mais de Jacó. E aí, gente, como é que tava pensando aqui, né? Ela pegou, mandou matar lá 2 cabritos, mandou ele matar 2 cabritos, e enrolou o braço do menino, o pescoço do menino, o peito do menino com o pelo das cabras, né? Quando ele chegou lá perto do pai para receber a bênção, ele diz: a voz é de Jacó, mas o braço, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem certeza que você é Esaú? Ele dizia: sim, sou eu. O
pai estava meio desconfiado, mas aceitou, né? E deu aquela bênção de Abraão para Jacó. E bênção para eles não era brincadeira não, gente. Porque uma bênção dada não podia ser retirada. Ele não podia desfazer aquilo que ele fez. E o irmão ficou muito chateado, mas muito chateado mesmo. Essa é uma história bonita, ela termina bacana, tá, gente? Hoje a gente não leu toda a história, mas ela termina bacana. Só que aí, o que aconteceu? Ele começou a nutrir aquela raiva do próprio irmão e começou a dizer, olha, gente, presta bem atenção. Quando meu pai morrer, eu vou matar aquele meu irmão. Olha, isso é muito forte, né? E a mãe, claro, ficou muito assustada, mandou o filho ir embora fugido, lá para casa do tio dela, né? Onde o servo de Abraão foi buscá-la para se casar com Isaac, lembra? A história passa tão rápido que às vezes pode confundir na nossa cabeça, né? Mas essa mulher foi buscada pelo servo de Abraão para se casar com Isaac. Agora Isaac já estava com mais de 60 anos e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, né? Mas Jacó recebeu a bênção e não Esaú. Isso nos mostra, nos faz pensar nas coisas que Deus permite, né? Alguém falava assim para mim, olha, quando nós acharmos que sabemos todas as respostas, Deus mudará todas as perguntas. Então em Israel tinha muito essa história do filho mais velho. O filho mais velho era o preferido da família, era chamado de o primogênito, o primeiro, né? O primeiro filho, né? Então eles tinham muito essa preferência pelo filho mais velho. Mas aí Deus começa a mostrar que não, que Ele também procura aqueles mais fracos, aqueles pequenos, aqueles mais novos, né? E a partir daí nós vamos começar a ver Deus agindo na história da humanidade com filhos mais novos e não com os mais velhos. Moisés, por exemplo, no deserto não era o filho mais velho. Ele tinha uma irmã mais velha e tinha um irmão também, Arão. Mas Deus acabou escolhendo quem como profeta? Moisés. Então, gente, é aquela história, né? Deus deu uma ordem para que a bênção fosse passada para o filho mais velho, mas de repente muda esse contexto para mostrar que Deus também olha para os fracos, olha para os pequenos, olha para aqueles que ninguém olha, dá valor para aqueles que ninguém dá valor. O rei Davi, por exemplo, gente, é um bom exemplo disso. O rei Davi possuía muitos irmãos. Um era caçador, outro era lenhador, né, se não me falha a memória. Outro era muito inteligente. Mas o Senhor acabou escolhendo o pequeno Davi. O filho mais novo da casa de Jessé acabou sendo o rei de Israel. Não é interessante isso? Deus começa também a olhar para o mais fraco, para o mais pequeno, para o menor. No resumo da história, Deus está falando para nós nessa tarde que nem sempre Ele olha para o mais forte. Parece que o mais forte é o mais abençoado, né? Mas nem sempre. Às vezes Ele olha para o pequeno, para o fraco, para o humilde, para aquele que ninguém dá valor e acaba transformando a história daquele que ninguém dava nada e se transformou em tudo. Não é bacana a história? Muito linda. E a partir de agora, gente, os textos vão engrandecer mais a história de Jacó. A partir dessa leitura de hoje. Amanhã a gente vai conhecer a paixão do coração de Jacó. A história de amanhã parece uma novela, bem engraçada e bem bonita. Não vou dar spoiler para vocês não, para vocês voltarem amanhã. Mas, gente, a história a partir de amanhã é bem bacana. A história de Isaac é bem curtinha. Não fala quase nada da história de Isaac, a não ser a história do seu casamento e essa história da sua morte com os seus 2 filhos. Então é bem curtinha a história de Isaac, mas a história de Jacó não, Jacó é outra coisa. Jacó é o último dos 3 patriarcas de Israel, né? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Abraão, o Senhor operou um milagre, que foi Isaac.
Isaac por si só já foi uma bênção. Só em ele existir, ele já era uma bênção na vida de Abraão. Isaac foi aquele menino que estava lá para ser morto, né? Sacrificado. Esse menino cresce e arruma 2 filhos e uma mulher bem inteligente. Arruma esses 2 filhos e esses 2 meninos ficam brigando o tempo todo, desde o ventre da mãe, não é? E aí, gente, daí pra frente a gente vai conhecer a história de Jacó. Jacó, o filho mais novo, que foi bem esperto, que recebeu a bênção no lugar do irmão e que vai aprontar muita coisa. Primeiro porque fugiu de casa, né? Fugiu de casa para casa do tio e para lá encontrar uma esposa, como você viu na leitura hoje. E também porque ele é que vai ter as maiores experiências com Deus. A partir de agora você vai ver mais a parte espiritual da bênção de Abraão, que foi herdada pelo seu neto Jacó. Jacó vai ter grandes visões, vai ter grandes milagres. Jacó vai experimentar coisas maravilhosas. E Jacó vai ser pai de 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. Então se liga bem nisso aí. Os 12 que hoje nós chamamos de 12 estados em Israel, na verdade eram 12 tribos. Cada um era o filho de Jacó, né? E o filho mais novo, né? Pelo menos ainda quando ele só tinha 11, era José do Egito. Isso significa que o finalzinho da história de Jacó já significa que a gente está saindo do Gênesis e vai começar a entrar no livro do Êxodo. Bacana, né? Então presta atenção que daqui a pouco a gente finaliza o livro do Gênesis com a história de Jacó. Jacó vai mudar até de nome. Olha o tanto de spoiler que eu tô dando, gente. Jacó ele vai mudar até de nome, vai se chamar Israel. E aí é onde começa aquela parte mais espiritual da Bíblia, porque até então parecia história de família, né? Morre um, nasce outro, Deus abençoa aqui e acolá, mas agora vai virar uma história mais espiritual, vai virar uma coisa mais forte, não é? Mas fica a dica aí, Abraão, Isaac e Jacó. E olha que deixa eu ver aqui em que capítulo que a gente parou, deixa eu ver se eu consigo prestar atenção aqui, onde que a gente parou. Aqui, paramos no capítulo 27, temos aí ainda mais ou menos 20 capítulos pela frente para encerrarmos o livro do Gênesis, então aproveita. Como eu tô vendo que vocês não têm pergunta, acho que vocês estão entendendo tudo aí, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui com o programa de hoje, agradecendo a você que participa conosco, que estuda a Bíblia conosco, que conhece coisas bacanas da Bíblia conosco, que está me fazendo reler a Bíblia inteira, né? Para poder estudarmos juntos. Um abraço para você, fica com Deus. Lembrando para você que a gente se vê mais tarde, às 18 horas, com o texto de Nossa Senhora. Vamos rezar o texto, meu irmão, é muito bom. Vamos rezar o texto também. Tem gente que tem preguiça de rezar o texto, né? Nossa Senhora. Um dia passa, meu filho, vamos rezar. Tchau, gente. Obrigado você também que é nosso sócio, que colabora conosco. Que o Senhor abençoe você com a mesma bênção de Abraão, para que tudo aquilo que você faça nessa vida possa frutificar e dar certo. Tchau, gente. Fica com Deus. 4 horas e 27 minutos. Até mais tarde, se Deus quiser.